Graças a Deus, irmãos. Amém. Todos estão bem? Amém. Foi gostoso de louvar para a igreja hoje, essa manhã, ouvir a voz da igreja louvando o Senhor. Tá? Irmãos, já sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 73. Livro de Salmos, capítulo 73. Mais uma vez, agradeço ao Senhor por estar aqui trazendo a sua palavra. É sempre uma honra trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos, para que nós possamos crescer na fé juntos. Acho que muitos sabem aqui, todo mundo que vai pregar, quando prepara a mensagem, dá um pouco de ansiedade. Só que a mensagem normalmente ela fala primeiro com o pregador, né? Quando você está no seu quarto ali, você está preparando os bolsos para a mensagem, ela fala muito com o pregador. E antes de começarmos, eu queria também agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus, porque nos meados de 2010, o Senhor me presenteou com essa mulher. E hoje faz 16 anos que nós decidimos ficar juntos. Não é aniversário de casamento, mas foi o momento que nós decidimos começar um compromisso. E eu glorifico a Deus pela sua vida, mano. Te amo, tá? Bom, vamos lá, irmãos, para a exposição. Se você puder trazer uma água, por gentileza, eu agradeço. Nós estamos trabalhando uma série de exposições de salmos selecionados, cujo tema principal é a soberania de Deus sobre a vida. E aqui já foi ministrado alguns subtemas, né? 2 caminhos no Senhor, a soberania de Deus nesses 2 caminhos, sobre arrependimento, a soberania do bom pastor, né? O reinado do Messias, que o irmão Roberto trouxe aqui para nós. E hoje nós temos um subtema que seria quando a fé é provada, tá, irmãos? E vamos ler o texto, depois eu entro com uma introdução mais detalhada com os irmãos, tá? Eu vou começar a ler aqui, é um texto comprido. Normalmente eu vou ler um versículo, alguém da igreja lê outro, eu leio, amém? Para manter vocês sintonizados. Então, Salmos capítulo 73. A minha tradução aqui é a tradução de Genebra, tá? Se tiver alguma diferença é por conta disso. Não todos os irmãos estão com a Bíblia King James. Vamos à leitura da palavra do Senhor, tá? Salmo 73, o versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. 4: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. 6: Por isso o orgulho me cega como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. 8: Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. 10: Pelo que o seu povo volta aqui, e água de coco, cheio de lhe espreme. e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? 12: Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas.
conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. 14. Contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. 16. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram. Tão tolo fui eu, e ignorante. Eu fui como um animal diante de ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. 24. Tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. 26. Minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Repousa a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Amém. Irmãos, este salmo ele foi escrito por Asaf. Tá? Asaf é um personagem conhecido na Bíblia. Segundo o relato bíblico, ele é um dos levitas, ministros de louvor do templo de Davi. Tá? Você vai achar esses relatos em 1 Crônicas 16. A partir do 15 você já vai achar relatos sobre Asaf. Asaf ele foi compositor de alguns salmos. Como vocês podem ver, acredito que o total são 12. Se vocês verificarem as suas Bíblias, a partir do 73 até o 83, as composições são de Asaf, 74, e o Salmo 50 também é por aí. Só que esse salmo, ele é conhecido porque Asaf está passando por uma crise de fé. E é uma crise que pode já ter acontecido na vida de vocês, ou vai acontecer, ou está acontecendo no momento. E irmãos, uma das maiores crises da vida cristã, ela acontece quando a realidade lá fora parece se contradizer com algumas verdades bíblicas. Porque a nossa escritura ela diz o seguinte, ela diz que o nosso Deus é santo, é soberano e é justo. Só que muitas das vezes, quando nós olhamos para o mundo lá fora, parece que a justiça de Deus está ausente. E frequentemente vemos pessoas que estão longe de Deus, pecam contra Deus, que cospem na cara do Criador. E essas pessoas elas vivem tranquilamente, prosperando, enriquecendo, às vezes não tem nenhuma doença. Eu particularmente trabalhei numa empresa, todos conhecem, que é a Eco Urbis, uma empresa de coleta de lixo. Tinha um camarada lá na empresa, é um motorista que tinha lá, o cara fazia de tudo. Ele roubava até o papel que se usa para secar a mão, pegava o rolo, colocava na mochila. Quando o faxineiro estava limpando o vestiário, ele pegava o produto de limpeza, colocava na bolsa. Aí quando dirigia o caminhão, jogava o caminhão em cima das pessoas, provocava o pessoal no trânsito e nada acontecia com o sujeito. Quando chegava a reclamação, no máximo trocava o cara de setor, né? E aí às vezes você olha assim e fala, vai eu fazer isso aí, amanhã Deus me usa como exemplo. Se eu chegar atrasado, eu tomo uma advertência e uma suspensão, né?
Olha os políticos aí roubando, se infartando, e você fala, olha, cadê a consequência dessas pessoas? Né? E enquanto isso, nós olhamos para a vida cristã e alguns irmãos crentes, sinceros, enfrentam perseguições, enfermidades. A camarada está ali, está andando de muleta, sobe no telhado esperando um milagre para ser curado. O carro dele alaga na frente da igreja, enquanto ele está na obra. O pastor tem que fazer uma cirurgia, está com as costas quebradas. Nossa irmã, carro do marido alado, o marido bate a moto, enfrenta muitas dificuldades. E muitos aqui choram muitas vezes silenciosamente nos seus quartos, com problemas emocionais. E aí fica uma pergunta no nosso coração: será que vale realmente a pena viver para Deus? Será que realmente vale a pena eu viver uma vida de santidade, eu entregar minha vida a Deus? Talvez muitos de vocês não tenham coragem de falar isso em voz alta, mas essa luta já passou pela mente de muitos crentes sinceros. Não precisa ser um crente meia boca, porque nós temos o exemplo de Asaf. Asaf era um ministro de louvor, era líder de louvor naquela época, e mesmo assim ele teve que enfrentar essas dúvidas no seu coração. E mesmo sendo um homem envolvido, ele enfrentou isso. Só que ele escreve esse salmo, e neste salmo tem algo muito extraordinário, irmãos. Ele vai nos mostrar que quando a fé é provada, Deus usa a crise para nos conduzir. Quando a nossa fé é provada, Deus usa as crises para nos conduzir a uma compreensão melhor da sua soberania. Isso é maravilhoso. Tá? Então vamos... É um salmo um pouco comprido. Tá? Acho que daria para usar uns 4, 5 domingos aqui para expor esses versículos, né, Roberto? Tem muita coisa importante aqui, só que eu vou tentar resumir o máximo possível para os irmãos, para não ficar longo. Eu gosto, às vezes, de trabalhar a palavra com palavrinha, mas a mensagem que Deus quer trazer aqui é mais direta. Amém? Então, vamos lá, irmãos. A primeira questão aqui é a verdade que sustenta a fé. Olha como o salmista começa. Com efeito, Deus é bom. Ele começa com uma verdade teológica. Antes de ele relatar a sua crise, Asaf afirma uma verdade imutável. Deus é bom. Alguns teólogos entendem que o fato de ele começar com Deus é bom é porque ele já tinha resolvido esse problema da sua crise. Então ele já tinha se acertado com Deus, e ele começa com Deus é bom. E por incrível que pareça, alguns teólogos, como Paul Washer, por exemplo, ele afirma que esse é um dos versículos, se não o versículo mais terrível das Escrituras. Por quê? Deus é bom. E por que o versículo mais terrível? Porque eu não sou. E o que um Deus bom tem que fazer com uma pessoa? Amém? Só que eu não quero entrar nessa questão hoje. Ele começa com essa declaração, e isso é uma característica fundamental, principalmente na fé reformada, irmãos. A nossa teologia começa entendendo quem Deus é, e não aquilo que sentimos. Essa é uma das áreas mais quebradas no meio da teologia, que tem muito pouca atenção. Qualquer seminário teológico, curso de teologia, há muito pouco tempo gastado com os atributos de Deus, conhecer quem Deus é. Isso é muito importante. Então vocês precisam entender, estudar, entender quem vocês servem.
quais são os atributos de Deus, o que é justiça, o que é amor, o que é misericórdia, o que é Deus ser bondoso. Conhecer todo o caráter de Deus. Quando você entende quem Deus é, automaticamente você vai entender quem você é também. E aqui ele nos dá uma dica. Muitas vezes nas nossas vidas, quando nós enfrentamos uma crise espiritual, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos, para o nosso próprio coração. Porque a nossa fé, ela não pode se apoiar nas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas sim no caráter de Deus. Não é as circunstâncias ao redor que vai definir, é o caráter do nosso Senhor. E eu digo isso para vocês, sou testemunha viva disso. Acredito que muitos aqui já tiveram algum problema psicológico. Hoje é a doença do século, ansiedade, depressão. Nós temos o Cuca aqui, que passou por isso também, a nossa irmã Ieda. Muitas pessoas enfrentam isso. Eu acredito que muitos de vocês já enfrentaram esse tipo de problema. E no momento que eu tive este problema, uma das coisas que mais confortava o meu coração era entender que Deus era soberano. Quando eu conheci a verdade da fé reformada, isso salvou meu coração. Porque mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as circunstâncias são difíceis de enxergar, eu sei que tem um Deus sentado no trono, que está orquestrando todas as coisas. E se Ele orquestrou dessa forma, que assim seja. É a decisão dele, não a minha. Amém? Então isso é uma verdade que a gente precisa aprender com o salmista aqui. A segunda questão, irmãos, é no versículo 2. É a fragilidade da fé humana. Que ele vai falar aqui, ó, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Aqui encontramos uma realidade muito importante. Mesmo homens piedosos podem passar por crises profundas. E a fé verdadeira, ela não elimina a luta interior. Crentes maduros também enfrentam momentos em que parece estar à beira de cair. Isso é uma verdade. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo foi poupado de passar por uma crise no momento de vencer. Quanto mais eu e você. Irmãos, vocês são humanos. É comum, em alguns momentos da sua fé, passar por um momento de fragilidade. Só que o crente maduro, ele entende que existe uma diferença. E qual é essa diferença? Vocês são sustentados pela graça de Deus. Não são por vocês mesmos. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios aqui, eu gosto muito dessa passagem, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, ele diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Não estou, eu sou, estou é passageiro. Amém? Porque existe um Deus gracioso que te sustenta por uma graça soberana. Agora vamos para o versículo 3. Aqui é o perigo da comparação. Olha isso daqui. Ele começa dizendo, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver prosperidade dos ímpios. E aí o problema de Asaf, ele começou quando ele passou a comparar a sua vida com a dos ímpios. Ou seja, qual que é a questão aqui? O problema de Asaf não era teológico.
o seu coração. Por quê? A comparação que ele sente com os ímpios gera inveja. Isso é um fruto do coração depravado. Amargura e confusão espiritual. E quando nós estamos nesse estado, irmãos, nós acabamos de esquecer aquilo que Deus já nos deu. Isso é muito perigoso. Às vezes vocês desejam coisas e se esquecem daquilo que Deus já lhe deu. Analise a sua vida. Analise tudo aquilo de bom. Família, emprego. Irmãos, se vocês estão aqui hoje, é graça. Se vocês têm os dois braços, as duas pernas, é graça de Deus. O ar que você respira ao acordar é misericórdia de Deus. Porque a Bíblia ela vai falar que Deus tem uma flecha apontada para a humanidade. A sua ira está para descarregar em cima da terra. Mas existe um cordeiro com a sua cruz segurando a ira de Deus para que não nos afete. E nos chamando até o momento que Ele vai deixar essa ira entrar no mundo. Amém? E aqui, irmãos, para acelerar, entre o versículo do 4 ao 12, Asaf ele tem a ilusão da prosperidade dos ímpios. Ele começa a observar que os ímpios parecem viver sem dor, com saúde, com riqueza e com arrogância contra Deus. Isso revela algo profundo sobre o coração humano. Que é o quê? A prosperidade sem Deus, ela não produz gratidão, ela produz orgulho. Olhe lá fora. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia vai falar, Deus fez o rico, Deus fez o pobre. Os dois fez o Senhor. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, que existe uma dificuldade para que o rico entre no reino dos céus. Por que essa dificuldade? Olha lá fora. As pessoas que prosperam sem Deus, elas são soberbas. Elas estão afundadas na vaidade, elas estão afundadas, elas se sentem deuses. Claro, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não deva ser rico, não é isso. Se você for, amém. Trabalhe, estude, invista. Se o Senhor fizer, glória a Deus por isso. Se não fizer, irmãos, aceite. Você sabe por quê? A prosperidade ela pode ser espiritualmente mais perigosa do que a pobreza. Deus sabe o porquê Ele não te prospera. Ele tem o controle de tudo. E vocês querem outro perigo que nós temos hoje no mundo moderno, irmãos? Tomem cuidado com rede social. As pessoas se comparam. Elas entram nesse aplicativo do inferno, criado pelo diabo, para olhar. Perdem 2 horas da sua vida. Olha, fulano, olha lá. Tirou foto, vai jantar, marido e esposa, tirando foto. Nossa, que casal feliz. Desligou o celular, é briga, o cara cobiça a mulher do lado. Vocês entendem isso? Aquilo é uma ilusão. E não se engane, irmãos. Muitos que estão lá fora, por mais que pareça ser próspero, quando ele deita a cabeça no travesseiro, às vezes ele está passando dificuldades, está passando uma depressão, tem uma família destruída. Enquanto você está invejando o carro dele, ele está invejando a sua família. Enquanto você inveja as coisas que ele tem,
ele olha e fala, nossa, como eu queria ter um casamento que a irmã Laíde ao meu irmão. Qual é a diferença? É Cristo. Glória a Deus. E aí, aonde a nossa visão, ela passa a ser apenas horizontal. Você fica olhando, se comparando, olhando o mundo afora, e não vertical. Nós temos que olhar para Cristo, irmãos. Ele é o único que brilha na igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja louva a Cristo. Cristo é o centro. Esquece o mundo lá fora. Como eu disse, irmãos, se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, é porque Ele não quis. E assim seja a vontade de Deus, seja feita a vontade do nosso Senhor. Amém? Mais para frente, aqui vocês vão entender quão glorioso é Deus, Senhor. Tá? Agora aqui o Asaf, entre o versículo 13 e 14, ele passa a ter uma crise. É o momento da crise dele. Ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei meu puro coração. Inutilmente. Qual é a crise dele aqui? Ele começa a pensar que viver em santidade talvez não valha a pena. E isso é uma tentação real em nossas vidas. O pecado frequentemente parece mais recompensador no curto prazo. Isso já não passou na sua cabeça? Será que compensa seguir a Deus? Nossa, vivo uma vida de santidade, eu vou aos cultos, oro a Deus, tenho intimidade com Deus. Mas aí, ó, o pessoal está no pecado, está prosperando, está enriquecendo, não tem uma doença. Será que vale a pena? O inimigo e o seu depravado é exatamente para aquilo que você foi criado. Fora disso, é vazio. E nós temos isso lá fora. As pessoas vivem no pecado, vivem no bar, vivem em baladas, perdem suas vidas com bebidas, com drogas. Quando a êxtase baixa, surge o vazio. E é o abismo que só pode ser preenchido por Cristo. É o abismo que ele enfrentou no Getsemane, a separação de Deus com o homem por conta do pecado. Segundo ponto, porque o pecado sempre cobra um preço. O mundo vende a ideia de que obedecer a Deus é perder prazer. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. O pecado pode até dar um prazer momentâneo, mas sempre traz culpa, escravidão e consequências. Cujas essas consequências elas podem ser emocionais, espirituais e até físicas. Como foi dito ontem aqui no Corpo de Deus. Como foi pregado pelo pastor a questão de Davi, no Salmo 51. Ou seja, o pecado, na verdade, é o que faz você perder tempo. Pois a Bíblia diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E ele só traz consequências, irmão. E a pessoa que vive em pecado, não se engane. Ela não se arrepende do pecado. Ela se arrepende da consequência do pecado. O cara que enche a cara e bate o carro, ele se arrepende porque ele perdeu o carro. Ou porque ele vai preso porque ele matou alguém. Mas ele não se arrepende do pecado. Ele não fica com a consciência pesada porque ele bebeu, porque ele quebrou uma lei de Deus, porque ele matou alguém. Mas é porque ele vai sofrer as consequências. Então, o único arrependimento dele é com a consequência do pecado. E não com o próprio pecado. Terceiro, porque a santificação, ela traz a verdadeira alegria. Santidade não é tristeza, é liberdade. É difícil de entender. As pessoas pensam que você ficar regido a um livro, a regras, você está preso. Mas não. Isso até fora das escrituras
Escrituras, muitos filósofos dizem, se você faz só aquilo que te dá vontade, você não é livre, você é escravo do seu desejo. Você passa a ser livre quando você faz aquilo que você não quer. É uma ilusão você achar que viver deliberadamente você está livre. E Salmos 16:11 vai dizer, na tua presença há plenitude de alegria. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais paz você tem, mais clareza na mente e mais propósito na vida. O mundo te promete alegria, mas ele te entrega um vazio. Deus pede santidade, mas ele entrega vida abundante. Amém? Quarto, porque ele nos molda você à imagem de Cristo. A santificação é o processo de se tornar mais parecido com Jesus. Romanos 8:29. Fomos predestinados para sermos conforme à imagem de Cristo. E isso significa que é abandonar o velho homem, desenvolver caráter santo e viver como Cristo viveu. Isso nunca é perda de tempo. É transformação eterna. E ela já está começando. Até o grande dia que Ele vai nos buscar, estaremos com Ele num corpo glorificado. Pois a ressurreição, irmãos, já começou. Cristo vive. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Agora, nós somos os próximos. Já estamos na fila aguardando. Começou, o processo já deu início. Amém? Quinto, porque tem valor eterno. Tudo nessa vida passa. Dinheiro, prazer e reconhecimento. O que um homem busca é prosperidade, força. Quando eu digo força, o mundo lá fora é isso. A pessoa quer ter dinheiro, sabedoria, força. Ser alguém reconhecido. Só que, irmãos, isso tudo vai passar. Os prazeres, dinheiro, vocês não vão levar nada com vocês. Isso é uma das mais simples explicações quando Jesus fala que a porta é estreita do Evangelho. A porta é estreita do Evangelho não é só por conta da santificação, mas ela é estreita porque só passa por você. Você não consegue levar ninguém com você. E nem as suas coisas, nem o seu bem material, nem tua bolsa, nem teu carro, nem a sua casa. Tudo vai ficar e vai virar pó. Só você vai passar pela porta estreita. Cuidado com isso. A santificação ela vai ter um impacto eterno. Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mateus 6:20. Jesus pede para que nós venhamos a juntar tesouros no céu, não nessa terra. Cada escolha que vocês fazem para obedecer a Deus ecoará na eternidade. Sexto motivo, porque revela que você realmente pertence ao Senhor Jesus Cristo. A obediência não salva, mas evidencia a salvação. Jesus vai falar em João 14:15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Santificação, ela não é para você ganhar a Deus. Ela é a prova de que você já foi alcançado por Ele. 7. Ponto principal. Aplicação cristocêntrica. Você não se santifica para chegar até Cristo. Você se santifica porque Cristo já veio até você. Jesus Cristo morreu na cruz. E não só para perdoar os seus pecados, mas para libertar vocês do poder do pecado. E dar um novo coração e produzir santidade em você. A santidade, irmãos, ela não é um esforço vazio. Ela é a resposta do Evangelho. É a resposta ao Evangelho. Obedecer a Deus e santificar não é perda de tempo, não é perda de prazer, não é vida limitada. É o único caminho que dá sentido à sua vida.
traz a verdadeira alegria e prepara você para a eternidade. Amém? Aqui ele acabou de passar pela sua crise, irmãos. E no versículo 15, existe uma questão aqui que Asaf faz. É uma maturidade espiritual que eu achei interessante. Olha o que ele diz no versículo 15. Asaf percebe que espalhar as suas dúvidas poderia ferir os outros crentes. Olha o que ele diz: se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Olha isso, irmãos. Nem toda crise que vocês estão vivendo precisa virar um discurso público. Asaf tinha um cargo de importância. Ele era ministro de louvor. Imagina se ele chegasse para os outros levitas e falasse: Deus é injusto. Ou se o pastor subisse aqui, em meio a uma crise, e falasse: Deus não é justo. Olha o que está acontecendo lá fora. Quem não é maduro na fé, como é que se sentiria? Como ele seria afetado nisso? Eu não estou dizendo que vocês não têm que ir. A igreja está aqui para isso. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Precisamos viver em comunhão. Mas aqui é uma crise de fé um pouquinho diferente. Não precisa se fazer discurso público. Qual é a maturidade dele? Em preocupação com os que estão fracos na fé. Em preocupação deles não caírem. Então, guarde isso para vocês. Amém? Agora vamos para o versículo 16. Aqui ele começa a limitação da razão humana. Olha o que ele fala. Em só refletir para compreender isso, ele tentando entender, achei muito pesada a tarefa para mim. Aqui, ele mostra a providência de Deus, irmãos. Muitas vezes ela ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Nem tudo, coloque uma coisa na sua cabeça. Nem tudo nessa vida será explicado para vocês, deste lado. Tem coisas, irmãos, que vocês vão para o caixão e não vai entender por que está acontecendo. Aceite isso. Vocês não vão compreender. Desde lutas, desde pessoas que querem aprender mais Escrituras, quer conhecer mais Deus. Por mais que eu decore este livro de ponta a ponta, faça 300 exposições por dia, eu não vou compreender quem Deus. Talvez. Você deixa de ser Deus. E as situações que acontecem nas nossas vidas, muitas das vezes, vocês vão para o caixão, vocês vão morrer com ela e não vai compreender. A diferença é que vocês têm que entender que vocês servem um Deus soberano, que a vontade dele é boa. Assim como foi falado no primeiro versículo. Entenda quem é Deus e confie no caráter de Deus, diferente das circunstâncias. Amém? Agora ele vai para o versículo 17. O versículo 17 é o ponto de virada de Asaf. Ele tentou compreender, não conseguiu, e agora ele tem um ponto de virada, que é a presença de Deus. Ele começa o versículo assim: até que eu entrei no santuário de Deus. E aqui, irmãos, é onde ocorre a transformação. A crise de Asaf, ela não é resolvida por argumentos filosóficos. Ela é resolvida na presença de Deus, na adoração. É na adoração que a sua visão muda. A presença de Deus reorganiza a nossa percepção da vida. Quem nunca teve isso? Quem nunca teve essa experiência? Quando você
está amargurado, está com dúvidas, e você chega num culto, como hoje, e começa a louvar o Senhor, sente a sua presença, aquela paz interior vem no seu coração, e a sua perspectiva de vida muda totalmente. Já teve dias de eu estar, foi um dia que estava bem chuvoso, e no grupo de oração que só estava a irmã Ascensão e minha avó, eu cheguei atrasado. E foi um dia muito conturbado para mim. E a minha esposa ainda comentou conversa, cancela, porque talvez você não chegue. Mas eu queria vir para cá a todo custo, porque eu sabia que na presença de Deus, no meu coração, ia se acalmar. E você foge disso, irmãos. Às vezes a gente esquece desse detalhe. Quando você está mal, quando você está numa crise de fé, quando você tem algum problema com o pecado, seja ele qual for, por natureza, como Adão, você quer fugir de Deus. Não fuja de Deus, irmãos. Entre no santuário de Deus. Desfrute da presença de Deus. Louve ao Senhor. Ore a Deus. A sua perspectiva de vida muda. Quando você está bem com o Senhor, quando você sente a sua presença. Amém? E aí agora, quando ele entende isso, a sua perspectiva de vida, no versículo 18 ao 20, agora ele vai ter um vislumbre do destino final dos ímpios. Agora ele percebe que a prosperidade dos ímpios é temporária. Eles estão em lugares escorregadios. A justiça de Deus, irmãos, ela não falha. A história da humanidade, ela não vai terminar nessa vida. E um dia, irmãos, sem exceção, todos estarão diante do trono do Cordeiro. Não importa se você vai mais cedo, você vai prestar contas a Deus. Sem exceção. Toda essa maldade que vocês estão vendo no mundo, todas essas pessoas, políticos, estupradores, essas pessoas que vocês acham que não há justiça com vocês mesmos, tá? Irmãos, é inevitável. Você crendo nisso ou não, vocês estarão diante do Cordeiro um dia. Pode ser hoje. Você pode atravessar aquela rua, um carro atropelar você, e você está diante do Cordeiro. E o que você tem preparado? Ele pediu a tua alma, o que tens preparado? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 ao 8, diz o seguinte: quando se manifestar o Senhor Jesus, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Nada vai passar, irmãos. Nada. Desde a existência desse mundo, não há um homem que possa escapar da mão do Altíssimo. Você pode ter sorte. Você pode viver a sua vida aí, tranquilo, peca à vontade. Faça o que der na tua telha. Mas um dia você estará diante daquele que criou o universo. E eu não sou digno, não, irmãos. Porque a justiça de Deus, ela não falha. Ela foi feita até diante de mim. A ira dele foi descarregada. Mesmo eu sendo cristão, a justiça foi feita, porque ele descarregou sua ira no Filho. Ele não poupou nem o seu Filho da sua ira, que não tinha um pecado, quanto mais eu e você, pecadores, depravados, que cospem diariamente no rosto do Senhor Jesus. Não confundam isso, irmãos. Tenho certeza, vocês estarão diante do Cordeiro e prestarão conta, sim.
Se você não se arrependeu até hoje, se arrependa. E aqui, do 21 ao 22, começa o arrependimento do salmista. Asaf reconhece que o seu coração estava amargurado, ignorante e sem entendimento. Isso revela a verdadeira humildade dele. Primeiro, ele tem um coração amargurado. Asaf mostra que o problema começou dentro dele, mas não na circunstância, meu irmão. Não são as circunstâncias que faz com que você tenha um declínio, mas o seu próprio depravado coração. Olhe para a história da igreja. Olhe para a igreja primitiva, homens perseguidos, sendo mortos. A circunstância, se a circunstância mudasse o seu coração, ninguém ia até o final, ninguém ia morrer por Cristo. Há um livro muito interessante que ele fala sobre a história da igreja primitiva, que eu li, e lá tem um relato sobre aqueles cristãos que estão em Roma sendo perseguidos. E eles estão lá no Coliseu, e aquelas famílias todas acorrentadas. Imagina, Michele, você oculta as suas crianças pequenas acorrentadas ali, prontas a serem jogadas para serem devoradas por leões. E aquelas pessoas ali perguntaram para o líder deles por que ele não tinha medo daquilo. Por que aquela circunstância não fazia ele mudar de ideia. E ele diz o seguinte: quando o meu coração e a minha mente está ligado na eternidade, os meus pés não sentem as correntes. Quando o meu coração está ligado naquilo, na promessa de Deus, circunstância alguma vai mudar isso. E aqui Asaf ele percebe que era só fruto do seu coração. Que um coração doente produz pensamentos doentes. Ele vai produzir inveja, que a inveja nos torna espiritualmente cegos. Ele admite que estava com inveja, especialmente dos ímpios. A inveja ela faz você olhar para o que os outros têm e esquecer que Deus já te deu. E pior, você começa a achar que vale a pena viver sem Deus. Isso revela incredulidade prática, mesmo que você ainda esteja na igreja. E aqui tem um outro versículo que ele fala assim: agir como irracional, ou um animal irracional. Aqui Asaf ele mostra que viver sem discernimento espiritual. E ele viveu como um animal diante de Deus. O que o animal faz, irmãos? Qual é a diferença de nós para um animal? O animal, ele reage por impulso. Ele vive só pelo que ele vê. Ou vocês pensam que aquele cachorrinho que vocês têm em casa, ele entende que você sai todo dia para trabalhar, você compra ração para ele, que você é o papai dele? Não. Ele vive o agora. Ele não sabe se amanhã vai ter, se hoje não tem. Ele vive por aquilo que ele vê. E isso traz uma verdade. Quando nós deixamos a carne dominar o nosso coração, nós perdemos a sensibilidade da palavra e agimos por emoção, não por fé. Nos tornamos bruscos espiritualmente. E o cristão sem comunhão com Deus perde o discernimento. Nós vivemos agindo por impulso. Vive só pelo que vê. Paulo vai falar: se nós esperarmos as coisas de Deus somente nesta terra, nós somos os mais miseráveis possíveis. Vocês não olham para Cristo, não olham para a eternidade. Vocês estão presos nesse maldito mundo que vai virar pó. E aqui, quarto, reconhecer o pecado é o começo da restauração. Asaf tem aqui. Asaf, ele não se justifica, ele confessa. E quantas vezes, irmãos, nós temos esse problema de ainda querer pegar passagens bíblicas para justificar o teu pecado? Não. Aqui ele nos mostra que um cristão genuíno, ele não se justifica, irmãos, ele apenas confessa. Ele entende que o problema é o teu coração. E o
caminho de volta começa quando você para de culpar as circunstâncias, culpar as pessoas ao seu redor e assume que o problema é o seu coração. Irmãos, Deus restaura quem se humilha. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, as pessoas até têm essa percepção: eu estou sofrendo no meu trabalho, meu chefe não me dá aumento, mas eu creio que um dia os humilhados serão exaltados. Não. Jesus está falando daquele que se humilha. Aquele que se humilha diante dele. Ele de modo nenhum te lançará fora. Deus não rejeita um coração quebrantado. E aqui, versículo 23 e 24. A graça que sustenta o cristão, o crente. Ele vai dizer o seguinte: todavia, estou sempre contigo. Mesmo durante a crise, Deus não abandonou Asaf. Aqui vemos uma verdade preciosa da nossa teologia. É a perseverança dos santos. Não somos mantidos por nossa força. Nós somos sustentados pela graça de Deus. Não são as suas forças, irmãos. E aqui, no versículo 25, ele tem uma declaração linda. Deus é o maior tesouro dele. Ele vai dizer o seguinte: quem mais tenho eu no céu? Aqui ele tem a revelação de que Deus é melhor do que qualquer bênção que ele possa dar. O cristianismo verdadeiro, irmãos, ele não busca bênçãos. Ele busca o próprio Deus. O cristão, quando ele entende isso, ele ama Cristo sobre todas as coisas. Ele ama Deus mais que o outro. Ele ama Deus mais que a praia. Ele ama Deus mais que a sua esposa. Ele ama Deus mais que o sexo. Ele ama Deus acima de tudo. E eu quero estar na eternidade. Não porque lá vai ser um lugar de descanso, mas porque o Cordeiro vai estar lá. Se o Cordeiro não estiver lá, eu não quero ir para o céu. Eu quero onde o meu amado está. Assim como o cantário de Salomão, a visão do noiva, eu sou do meu amado. Do meu amado Deus. E aqui ele vai, no 26, nos mostrar a verdadeira herança. A minha carne, o meu coração desfalece. Tudo neste mundo é passageiro. Riqueza, saúde, juventude, sucesso. Mas o Senhor, ele permanece para sempre. E aqui, irmãos, ele, acredito eu, que Asaf, ele lembra da seguinte questão. Alguns irmãos vão entender que o Senhor separou as tribos de Israel. E os levitas, a tribo de Levi, não herdou terra na terra. Não herdou nenhuma terra. Todas as outras tribos, são 12 tribos, a 13ª, que é a tribo dos levitas, não herdaram nenhuma terra. Os levitas viviam entre as 12 tribos. Porque o Senhor falou para os levitas: a minha herança, a herança de vocês, é o próprio Deus. Não são os bens dessa terra. Isso reflete para nós hoje. A nossa maior herança é Cristo. Não são os bens dessa terra. Ele é a nossa maior herança. E aqui ele vai para o versículo 27, mostrando dois destinos eternos, como a gente acabou de falar. Os que se afastam de Deus perecerão. A Bíblia, irmãos, ela sempre vai apresentar dois caminhos: vida e perdição.
Esse versículo é o clímax do Salmo. O coração de Asaf agora ele foi restaurado. Porque ele começa assim: quanto a mim, no versículo 27. Isso foi uma decisão pessoal dele. Depois de toda a crise, de inveja, confusão, quase queda. E ele chega nessa conclusão: não importa como que os outros vivem. A fé verdadeira é pessoal e resolvida. Não depende da vida do ímpio, nem da opinião dos outros. Você precisa chegar ao seu próprio posicionamento diante de Deus. Segundo, bom é estar perto de Deus. O verdadeiro bem, antes, Asaf achava que o bem era prosperidade dos ímpios, vida sem dificuldades, mas agora ele entende que o maior bem não é o que Deus dá, é o próprio Deus. Estar perto de Deus é melhor do que dinheiro, saúde, reconhecimento. E a presença dele é o suficiente para nós, mesmo quando tudo falta. E ele diz assim: faço do Senhor o meu refúgio. A confiança nele no Senhor é restaurada. O coração dele estava abalado, mas agora ele declara: Deus é o lugar de segurança. É o meu lugar de segurança. Eu me refugio. Ele é o meu refúgio. Ele não é ausência de problemas. É ter onde correr quando os problemas vêm. Graças a Deus. E eu te pergunto: onde vocês têm se refugiado? No dinheiro? Nas pessoas? Nas suas emoções? Ou no Criador? E ele diz o seguinte: para proclamar todos os seus feitos, uma fé que testemunha a restauração não termina em si mesma. Quem experimenta Deus, fala de Deus. Deus permite crises para produzir testemunhos. Sua luta pode se tornar instrumento para edificar os outros. O sofrimento redimido vira mensagem. Às vezes nós não entendemos. Quando Deus fala que todo bem coopera, aqueles que amam Deus, mesmo as dificuldades, mesmo as crises que você enfrenta, Deus é glorificado de alguma forma. E se nós vivemos para glorificá-lo, deixa que aconteça. Para vocês entenderem um pouco melhor, o Augusto Nicodemos, ele é muito ruim de piada, né? Mas ele conta uma piada que eu achei interessante. Ele fala que existia um jovem que a sua vontade era fazer missões. Esse jovem estuda e a igreja nunca dava oportunidade para ele fazer missão. Aí ele entra num curso de teologia, estuda a Bíblia de ponta a ponta, e orava todos os dias: Senhor, eu quero missão, quero fazer missão, eu quero ir para algum lugar. Aí finalmente alguém aparece para ele e fala assim: nós iremos te mandar um lugar da África, mas é um lugar bem isolado, você vai ter que ir sozinho lá, você topa? Topa. Quando ele chegou lá sozinho, aí ele viu uma caveira no espeto, na tribo, e descobriu que aquela tribo era canibal. Não, isso não é um fato, é só uma história, tá? E aí ele chega lá e fala: e agora? Na hora que ele foi evangelizar os homens lá, os homens prendeu ele, amarrou ele. Aí ele viu o chefe da aldeia ali cozinhando caldeirão, jogando legume, olhando para ele. Ele já falou: vixe, é eu que vou entrar nessa panela aí. E aí o chefe da tribo pegou e falou assim: vai lá e corta um pedaço da perna dele para experimentar. O cara já olhou e falou: meu Deus, e agora? Aí o camarada foi lá, cortou um pedaço da perna dele, e aí entregou para o chefe da tribo. Aí o chefe da tribo experimentou aquela carne e cuspiu. Falou: nossa, que carne horrível! Pode tirar ele daí, tira aí, eu não vou comer a carne dele não. Aí desamarram ele e ele sai correndo. Quando ele corre, ele alcança refúgio, aí ele ajoelha e fala: Senhor, obrigado. Agora eu entendo porque o Senhor me deu essa perna de borracha. Talvez ele não entenderia o porquê dessas situações. Era uma tira, mas é para vocês poderem entender um pouquinho melhor. E, irmãos, vou finalizar aqui com vocês. Em todo momento,
gosto de trazer uma aplicação cristocêntrica para os irmãos. O Salmo 73, ele aponta para uma realidade ainda maior revelada no Evangelho. Quando olhamos para a história, vemos que o justo nem sempre prospera nesse mundo. Na verdade, o nosso exemplo supremo disso é Jesus Cristo. Ele foi o único perfeitamente justo. Ele viveu em santidade absoluta. E ainda assim, ele foi rejeitado. Sofreu injustiça. Foi humilhado. Foi crucificado. Talvez se alguém pudesse olhar para a cruz apenas com os olhos humanos, poderia pensar: Deus falhou. E a verdade é muito mais profunda. Naquele momento, Deus estava realizando o maior plano da redenção da história. Talvez as pessoas olhassem para aquele momento, até os discípulos falaram: meu mestre morreu. E agora? As pessoas aí fora que não conhecem o Evangelho, assistem os filmes de Jesus Cristo e acreditam que ele foi pego ali, por acaso. Nossa, crucificado ele, olha aí, ó, o povo decidiu Barrabás. Olha lá, eu já vi até memes que o pessoal na internet coloca: e se eu tivesse mulher, e se tivesse uma máquina do tempo, voltaria para ver a avó e falava: eu sou sua neta. Aí ele coloca lá homens. Aí ele voltaria no dia da noite para ceia e falava: Senhor, Judas vai te trair, não vai não vai para a cruz. Não. A cruz, ela nos mostra que a soberania de Deus, ela opera em meio ao caos. E a cruz, ela nos ensina algo profundo. A soberania de Deus muitas vezes opera de formas que não compreendemos no momento, mas o final da história revela a verdade. Assim como a ressurreição revelou a vitória de Cristo, um dia Deus revelará plenamente a sua justiça. Por isso, irmãos, podemos declarar como Asaf: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, porque em Cristo nós temos algo infinitamente maior do que a prosperidade terrena. Nós temos a reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna e a comunhão eterna com o Senhor. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a maior riqueza da vida não é aquilo que nós possuímos, mas a quem nós pertencemos. E quando nós entendemos isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo, ele pode até prosperar por um tempo sem Deus, irmãos, mas o cristão possui algo infinitamente maior. Ele possui Deus em Cristo por toda a eternidade. Isso é o suficiente. Tudo fora de Deus, tudo fora de Cristo, é um absurdo. Cristo nos basta. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.